Olá, irmãos. O que Jesus fez por nós? Essa pergunta sempre me vem à cabeça quando chega o mês de dezembro, porque a gente comemora o Natal, a gente comemora o nascimento de Cristo, mas entender o nascimento e a importância do nascimento é entender também o que ele fez por nós. E no dia de hoje eu queria compartilhar um pouquinho com vocês sobre as minhas percepções do que Deus fez por mim. E quem sabe isso possa também te abençoar. O texto que eu vou usar como base hoje é Gálatas 2, do verso 19 ao verso 21. Gálatas 2, do verso 19 ao verso 21. O que está escrito nesse texto? Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Eu vou ler numa outra versão, esse mesmo texto, Gálatas 2, do verso 19 ao verso 21, na versão A Mensagem. Explico o que aconteceu comigo. Tentei guardar regras e me esforçar para agradar a Deus, mas isso não funcionou. Então desisti de ser um homem da lei, para me tornar um homem de Deus. A vida de Cristo me mostrou como fazer isso e me deu capacidade de viver assim. Eu me identifico totalmente com Ele. De fato, eu fui crucificado com Cristo. Meu ego não ocupa mais o primeiro lugar. Pouco me importa parecer justo ou ter um bom conceito entre vocês. Não estou mais tentando impressionar a Deus. Agora Cristo vive em mim. A vida que vivo não é minha, mas é vivida pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E eu não volto mais atrás. Não está claro que voltar para a velha religião de guardar regras e agradar os outros é abandonar a nova vida de relacionamento com Deus? Eu não posso desprezar a graça de Deus. Se é possível ter um relacionamento vivo com Deus apenas guardando regras, Cristo morreu em vão. Muito claro essa versão, né? Vamos orar? Deus, obrigado por esse tempo que nós temos de reflexão na Tua Palavra, e eu te peço que o Senhor possa nos visitar e nos mostrar como devemos viver uma vida que agrade ao Senhor, Pai. Obrigado pelo Teu amor para conosco, obrigado pelo que fez por nós. Nos ajuda a compreender cada dia mais sobre isso. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, essa carta ela tem um texto muito interessante. Porque Paulo, pela primeira vez, ele não começa com uma apresentação, né? Eu sou Paulo, discípulo de Cristo, chamado para ser apóstolo. Ele não está se apresentando. E isso é uma característica interessante, porque na escrita dele, se ele não está se apresentando, provavelmente ele está escrevendo essa carta para chamar atenção, para exortar a igreja de Gálatas. E existem alguns propósitos claros nessa carta aos Gálatas. Primeiro, combater os falsos líderes. A gente vai ver aí no decorrer do nosso estudo de hoje que o objetivo de Paulo, quando ele escreve essa carta aos cristãos de Gálatas, ele está preocupado em combater os falsos líderes, em combater a tentativa de uma rejudaização, né? Nem parece que estamos vivendo no dia de hoje, né? A ideia de rejudaizar a igreja, e também esclarecer o papel da lei de Moisés no plano de Deus. E aí a gente vai entender o contexto também de onde e por que Jesus nasce no meio dos pobres. Jesus escolhe essa pobreza. Se a gente vê 2 Coríntios capítulo 8, verso 9, está escrito: porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que a sua pobreza enriquecesseis. Jesus escolhe uma vida mais simples, e isso começa a fazer muito sentido no propósito do ministério dele, porque ele não nasce diretamente numa família cheia de recursos, ele não nasce numa família onde as questões da facilidade social, de estudo, de trabalho, ele não nasce numa família abastada, assim, que tenha condições de ser bênção com dinheiro ou com recursos. Eles precisavam ser bênção a partir da simplicidade.
Então Jesus, ele demonstra a sua simplicidade desde o seu nascimento, quando ele nasce naquela manjedoura. Ele demonstra a sua simplicidade quando ainda adolescente, ele vai com a sua família entregar as suas ofertas e seus sacrifícios e para lá para estudar a palavra de Deus, explicar a palavra de Deus para aquelas pessoas que estavam no templo. Jesus demonstra a pobreza quando ele carrega uma coroa de espinhos ao invés de uma coroa de ouro, né? Se você pegar João 19, verso 2, e os soldados tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça e lhe vestiram roupa de púrpura. Ele até no final da sua vida, as pessoas debochavam dele e ele não usava nada que tivesse algum valor, pelo contrário, ele usa uma coroa de espinhos. Jesus também demonstra a sua simplicidade, a sua pobreza, a sua humildade e a sua humanidade quando ele chora pela cidade. Lucas 23:34 vai falar pra gente: e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, na sua tranquilidade, simplicidade, compaixão, empatia, humildade. Ele olha para a cidade e fala assim: por que essa cidade se tornou isso? Por quê? Jesus demonstra essa vida de simplicidade e isso demonstra muito o propósito da vida de Jesus, quando Jesus também carrega uma cruz sem ter cometido nenhum crime. João 19:17 vai mostrar pra gente: levando ele às costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Jesus carrega uma cruz sem ter cometido crime nenhum. Jesus carrega o peso do pecado da humanidade sem ter cometido crime algum. Ele é agredido pelas pessoas, ele é agredido pelos soldados e gritam contra ele. As mesmas pessoas que em algum momento foram abençoadas com algum milagre de Jesus gritam contra ele. Pega lá Salmos 22:16, que profeticamente fala sobre isso: pois me rodearam cães e ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Jesus demonstra essa atitude de simplicidade, de pobreza, de humildade, de compaixão e empatia por uma humanidade que às vezes o desprezava. Jesus estava preocupado desde o início da sua vida a cumprir o propósito para o qual Deus o chamou, para o qual Deus o enviou. Ele, enquanto 100% homem, 100% Deus, ele sabia tudo o que ia acontecer, mas ele escolhe mesmo assim passar por tudo aquilo, por amor a mim, amor a você. Então, de alguma forma, o propósito da vida de Jesus era demonstrar um amor sacrificial ao ponto do próprio Deus escolher vir em carne e morrer por mim e por você. Jesus tem um amor sacrificial e esse amor sacrificial tem várias esferas. A gente vê em 1 João capítulo 4, verso 10, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Deus deu o seu sangue para a propiciação dos meus pecados, como sacrifício dos meus pecados. A gente vê em Isaías 53:12, por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderes repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com as transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Sua alma é sacrificada, sabe? A ideia de culpa, ele leva sobre si a culpa. E quando eu digo alma, estou dizendo cognitivo, pensamento, até na tentativa de diminuir o que ele estava fazendo mentalmente, intelectualmente, socialmente. Ele foi contado entre os transgressores, ele foi colocado enquanto igual àqueles que estavam fazendo coisas erradas. Esse sacrifício dele é muito interessante, porque quando ele se coloca como igual a nós, e a sociedade o vê como igual a nós, ele está falando o seguinte: eu sei pelo que você está passando. Esse amor sacrificial de Jesus tem muito a ver com a ideia de que ele entende na própria pele o que é a dor do pecado, apesar de não ter pecado. Ele também faz um amor sacrificial porque ele dá o amor pelas suas ovelhas. João capítulo 10, verso 11, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Que amor é esse, meus irmãos?
um amor que tem a ver com sangue, propiciação, um amor que tem a ver com a alma, um amor que tem a ver com a vida, porque Ele me ama tanto enquanto pastor, que Ele cuida de mim ao ponto de dar a vida por mim. É como se um lobo estivesse vindo sobre mim e Ele se colocasse entre mim e o lobo e deixasse que o lobo o atacasse, porque Ele tinha o desejo de me preservar. Lucas 23:46, e chamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E quando parecia que não faltava mais nada, esse amor sacrificial de Jesus, Ele entrega o próprio espírito pela humanidade. Tem algumas questões importantes que a gente precisa refletir, meus irmãos. A gente consegue entender o que Jesus fez? A gente consegue entender isso? A gente consegue entender o nível de sacrifício humano, intelectual e espiritual que Ele fez por mim e por você? A gente consegue entender por que Ele fez? Primeiro entender o que Ele fez e depois entender por que Ele fez. Gálatas 2:20 vai falar que foi por amor. A vida que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O propósito da vida de Jesus era salvar e buscar aquele que se havia perdido. Eu e você estávamos perdidos nos nossos pecados, mas Jesus nos salvou, Jesus nos encontrou, Jesus veio até nós. Apocalipse 3:20 vai falar que eis que estou à porta e bato. E se você abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. É o nosso Senhor que vem em nossa direção. Não fomos nós que escolhemos Jesus, foi Ele que nos escolheu. Glória a Deus por isso. O propósito da vida de Jesus foi que eu e você tivéssemos a oportunidade de nos reconectarmos, de nos religarmos com Deus. Meu irmão e minha irmã, às vezes a vida está difícil. Às vezes a forma e o trabalho aonde nós estamos está difícil, aonde nós moramos está difícil, a família em que nascemos é difícil. Realmente isso traz muitos questionamentos para a gente, mas nunca duvide que Jesus fez por mim e por você. Nunca duvide que, apesar das circunstâncias da vida, nós podemos encontrar esperança naquilo que Jesus veio fazer na terra, que foi salvar e buscar aquele que se havia perdido. E quando eu digo salvar e buscar aquele que se havia perdido, como aparece no livro de Lucas, eu estou falando de mim, eu estou falando de você, eu estou falando de nós. Ele sofreu isso tudo com o propósito de permitir que eu e você nos religássemos a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, não permita que esse dia acabe sem que você se religue a Deus. Não permita que ao dormir você não tenha feito uma oração de entrega para a sua vida. Não permita, porque o que Jesus fez por nós é muito maior do que aquilo que nós estejamos passando. Então, meu irmão, receba essa palavra que está em Gálatas 2:19-21, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Tá difícil, meu irmão? Segura na mão de Deus e vai, porque vale a pena. Não sou mais eu que vivo, não é mais você que vive, é Cristo que vive em mim, é Cristo que vive em ti, e Ele só pode viver em mim e em ti porque Ele se entregou e morreu por mim e por você. Então, apesar de parecer que as pessoas estão nos traindo, que as pessoas não querem mais falar com a gente, que as pessoas estão chateadas, fecham a cara, não falam, apesar disso tudo, lembre-se, Jesus não fechou a cara para mim, Jesus não fechou a cara para você, Jesus está de braços abertos, aguardando que eu e você entreguemos o controle da nossa vida para Ele. Que Deus te abençoe. Que Deus me abençoe. Que Deus nos abençoe. E que a gente possa viver pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, muito obrigado, porque o propósito da Tua vida está claro para nós. E podemos encontrar em Ti a segurança de viver o Evangelho que o Senhor deseja que vivamos. Nos ajuda a vencer as barreiras da vida, mas vencer as suas barreiras de mãos dadas com o Senhor, para que possamos chegar no final de cada dia e falar: até aqui nos ajudou o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Até a próxima.